Bem-vindos para mais um Desenho comigo. Dessa vez a gente vai desenhar uma coisa um pouquinho diferente. Por mais que eu tenha muito, mas muito medo de rãs, sapos e qualquer anfíbio, eu gosto muito de desenhar sapos. Eu acho eles muito fofos, tanto que eu já tenho uma pintura de um sapo que eu fiz quando eu estava começando na aquarela, então ele ficou assim, não, até que ele ficou bonitinho, assim, vou dar um crédito para ele. Mas eu estava muito animada para desenhar esse sapinho, porque eu já tinha visto essa referência algumas vezes quando eu pesquiso desenhos, porque quando eu vou usar um material específico, eu sempre gosto de procurar referências que façam sentido com o material que eu vou usar. E eu resolvi usar desta vez os meus lápis de cor. Eu tinha em mente que eu ia usar o giz, mas eu tô sempre usando, então eu queria diversificar um pouco, porque é um material que eu tenho, eu ganhei ele há muito tempo e eu deixei ele parado, então eu senti que eu precisava usar ele. Eu pensei assim, dessa vez eu quero desenhar uma coisa sem eu ter que pensar muito, porque normalmente quando eu vou fazer desenhos que são maiores, que são mais detalhados, eu demoro muito tempo e eu não consigo relaxar, porque eu fico pensando em toda a excelência, em toda a técnica, em toda a qualidade e no resultado, então eu já começo pensando em quando eu vou terminar. E isso não acaba se tornando um desenho que fosse relaxante, que fosse para espairecer, que fosse só para mim desenhar e aproveitar aquele momento. Então eu desenhei essa rã, não teve estrutura nenhuma, não segui um padrão, então tipo formas e estudos, porque era um desenho à mão livre. Para falar a verdade, eu me dou muito melhor com desenhos de mão livre do que desenhos que sejam com estruturas fixas, né, que sejam através de estudos mais complexos. Então essa rã foi muito fácil de fazer, foi bem simples. E para incrementar e não ficar só esse elemento, eu até pensei em fazer outros formatos de rãs, em outras poses, em outros tamanhos, mas eu senti que eu queria concentrar ainda mais os detalhes nessa que eu tô fazendo agora. E eu acabei fazendo alguns elementos que também compuseram a referência que eu peguei, que eu acredito que sejam Vitória Regis, mas elas não estão muito bem detalhadas porque era um fundinho mais simples, né? Então, eram como se fossem manchas no fundo com algumas flores. Então eu desenhei algumas dessas flores que parecem Vitória Régias e coloquei essa mancha atrás que vai ser muito como uma mancha verde no final. Vai ficar muito legal. E ela tinha uma mancha um pouco diferente na parte de baixo, que eu, para falar a verdade, foi um detalhe que eu menos gostei do desenho, porque ele não ficou muito fluido, ele ficou com um aspecto um pouquinho diferente do que eu teria gostado. Mas mesmo assim, eu adorei fazer esse sapo. Depois que eu passei, né, que eu risquei todo o desenho, eu sempre passo meu limpa-tipos, porque assim eu evito, né, que o grafite se misture tanto com o material que eu vou estar usando no momento, né, nesse caso foi o lápis, assim fica bem menos marcado, né, as cores que eu escolhi foram bem vivas, né, bem de encontro com o sapo, né, cor das rãs, né, que elas normalmente são muito coloridas. Eu tive que apontar todos os meus lápis de cor porque eles estão muito, não vou dizer muito velhos, mas eles têm alguns anos já que eu ganhei. Eu acho que fazem 3, 4 anos. E eu acabei percebendo que no usar ele quebra muito a ponta, porque eu acho que o grafite também tem um tempo de vida útil, né? Eu sempre tinha a ideia de que não ia estragar. E eu comecei a perceber que eu realmente preciso dar um fim nesse material, assim como tantos outros que eu tenho, porque esses materiais acabam tendo um tempo de vida útil, tanto com relação à qualidade do grafite, com a qualidade de outros materiais, né? Então a matéria-prima deles também vai se deteriorando. Eu tive que apontar tanto o meu tom de verde mais claro que ele ficou um cotoco, assim. Eu não mostrei no vídeo, mas ele ficou extremamente pequenininho. E daí eu fiquei pensando, meu Deus, eu preciso usar urgentemente esses lápis. E como normalmente eu faço desenhos de pessoas, eu não pendo muito a usar algumas cores como tons de verde, por exemplo, porque elas são cores menos utilizadas. E eu percebi que eu preciso diversificar um pouco quais desenhos eu tô fazendo para que eu consiga usar todas as cores, né? Senão eu vou gastar mais umas e não vou usar outras. E eu percebi que quando eu fico muito concentrada no desenho, eu tenho uma mania que eu costumo me aproximar muito do papel, né? Tanto para escrever quanto para fazer outras coisas. E eu tive que fazer vários cortes assim dentro das minhas possibilidades, porque eu ficava aparecendo no vídeo. Eu até pensei que eu iria talvez aparecer, mas eu não percebi que às vezes eu enfiava muito minha cabeça, né? Então eu acabei cortando bastante esses detalhes. Eu gostei muito da composição do sapo, né, dessa rã, desse anfíbio, porque ela tem muitos tons quentes
que acabam fazendo sentido, né? Então, as mãozinhas são vermelhas, tem detalhes laranja, tem detalhes vermelhos também e verdes. Eu gostei porque isso destacou bastante e era bem essa impressão que eu queria dar, né? Então eu acabei usando bastante essas cores, incluindo cores frias também, né? Porque o roxo é uma cor tá categorizada como uma das cores frias, mas que fez muito sentido para esse desenho. Eu tava precisando muito fazer um desenho que tivesse um começo, meio e fim, porque eu nem sempre vou conseguir desenhar tudo no mesmo dia ou desenhar por dias seguidos, então acaba que não é muito constante, né? Eu consegui fazer esse desenho, ele ficou muito fofinho. Eu usei esse tom de verde um pouquinho mais claro que esse é o verde folha. Esse foi o que ao longo do vídeo quebrou muito a ponta, assim, chegando no final, assim, lamentável, assim, de tanta tristeza que eu tive de apontar, apontar, apontar e ele só quebrar a ponta. Eu lembro que no fim do vídeo, eu acho que eu fiquei com umas 4 pontas desse lápis de cor, porque ele quebrou muitas vezes. E fica a dica, né? Se você tem um material, não fique com dó de usar ele, porque é só usando que você realmente vai conseguir evoluir nas coisas, né? E eu tenho dó de usar várias coisas. Tanto que eu tenho materiais, assim, que estão comigo há muito tempo, incluindo papel. Claro, o papel não vai estragar como um material, como um lápis de cor, um giz, uma caneta. Mas quando a gente fica com esse pensamento de que eu só vou usar quando eu já souber, ou eu só vou usar pra fazer dar certo, a gente não se permite fazer muitas coisas pra errar, porque a gente com certeza vai errar muitas vezes, e são esses erros que às vezes a gente não mostra e a gente não consegue um vínculo, porque eu sempre tô querendo mostrar aquilo que não é real, aquilo que é perfeito. Então eu aprendi que na marra mesmo que eu preciso realmente usar os meus materiais e às vezes quando a gente vai comprar pra estudar, para treinar ou fazer algumas outras coisas, a gente não tem que pender pro que é caro. Porque eu lembro que pra época esse lápis de cor era um pouquinho mais caro e eu tinha dó de usar ele justamente por isso. O que fez que hoje em dia, assim, que eu me arrependa de não ter usado tanto ele, porque agora ele já não tá mais nas mesmas condições que ele estava há 4 anos atrás. Eu sei que ele ainda pinta, que ele é muito bonito, só que ele se deteriorou mais rápido, então isso fez com que, por exemplo, a ponta quebrasse um monte de vezes. E aí eu não conseguisse usar tanto ele quanto eu gostaria, né? Mas enfim, continuando, eu passei os tons de verde, eu fiz todo o contorno, porque eu acho que facilita muito mais o trabalho depois, porque ele não é um desenho elaborado, assim, é um desenho que você consegue fazer, mesmo que você não tenha prática, você consegue fazer, porque ele é um pouquinho mais simples, né, então você consegue terminar, fazer uma pintura. Se você pintar, por exemplo, na mesma direção, a tua pintura vai ficar mais homogênea. Então você não precisa ser expert em saber pintar, porque eu ainda tenho dificuldade, sim, de pintar com lápis de cor, mesmo tendo. Eu tenho muito orgulho porque há alguns anos atrás, eu acho que pelo menos uns 8, eu fiz um desenho que eu me orgulho muito, que foi o meu primeiro retrato de uma pessoa em lápis de cor, né? Em tons de lápis de cor. E ele ficou muito bom, só que eu sofri muito também, porque é um material diferente que você precisa ter um peso na mão um pouquinho mais leve. E esse super soft, ele é muito macio, então eu acho que ele combina muito com desenhos que sejam mais artísticos, que sejam mais coloridos, né? Que nem esse que eu tô fazendo assim. Eu não tive medo nenhum de colocar cor, de pintar, né? Porque você tem que confiar também no processo. Às vezes ele fica tão estranho no início que você pensa, meu Deus, será que tá dando certo? E ele com certeza vai dar certo, sabe? Porque se a gente ficar pensando apenas nas pequenas partes que compõem o desenho, a gente não vai perceber que o todo é muito bonito. E essas cores fizeram muito mais sentido. Pensando agora, eu acho que eu teria apertado um pouquinho mais a cor para ficar bem mais marcado, porque eu acabei deixando ele bem, bem leve, né? Eu também fiquei com esse receio, às vezes, se eu forçar muito o lápis, eu vou talvez estragar alguma parte do desenho. Só que eu acho que quando a gente pensa que a gente vai estragar, a gente também não se permite o erro e ou talvez a descoberta de uma coisa que a gente não saiba, né? Porque eu fiquei com esse pensamento de talvez estragar o desenho, mas eu não percebi que às vezes era isso que faltava para ele ficar ainda melhor do que ele já tava, né? Eu passei em tons de vermelho também para marcar algumas regiões, como a barriga, né, além das pernas e também uma região
a barriga e a perna do bichinho, né? Claro, as patinhas também são vermelhas, né? Elas ficam nesse tom. Eu tenho algumas cores também que estão faltando nesse meu estojo. Aí eu tive que dar uma improvisada entre uma e outra, mas os tons de verde eu consegui encontrar todos eles, né? Porque ainda não tenho um local específico para guardar todos esses materiais. Ainda que eu desenhe há muito tempo, mas eu tenho me esforçado bastante para manter eles em um lugar assim que não vai danificar ainda mais eles, né? Porque contato com umidade, com outras coisas que podem diminuir o tempo de vida útil deles prejudica, né? Mas continuei passando os verdes, eu marquei mais alguns pontos, porque a referência que eu peguei tinha bastante pontos marcados e eu senti confiança nisso, porque eu pensei que eu poderia sim abusar dessas cores, assim, no sentido de pintar elas para que elas ficassem mais marcadas. Isso me deixou bastante feliz com o resultado. E eu gostei bastante mesmo. Com certeza eu vou fazer mais referências assim, ainda que eu tenha, que nem a gente tinha dito, né? Eu tenho um pouquinho de medo deles na vida real. Mas foi um medo assim, bem genérico, né? Porque quando a gente pensa naqueles sapos gigantes e feios, a gente pensa que eles sempre vão machucar a gente, né? E a gente fica com aquele medo de levar aqueles. Não sei bem o que que é, né? Mas é um mecanismo de defesa desses bichinhos, né? E eles são totalmente no papel deles. Mas desde muito nova eu sempre senti um pouco de medo de chegar perto desses bichinhos. Mas eu acho que é isso, né? A gente tem que explorar essas possibilidades. Eu acho que daqui pra frente eu vou começar a trazer mais coisas diferentes, assim, que talvez não estejam na minha zona de conforto, mas que a gente só vai descobrir se explorar, né? Então é muito interessante que a gente se jogue nessas oportunidades, assim, de desenhos, de qualquer outra coisa que envolva sair da zona de conforto. Agora eu tô marcando um pouquinho mais com verde, algumas regiões, assim, que são um pouquinho mais marcantes para ficar um pouquinho mais com as cores vivas. Como eu tinha dito antes, eu não tenho algumas cores no meu estojo, então eu preciso improvisar. Eu não tenho justamente uma cor das que eu mais uso, que é o preto, então eu tive que usar nanquim, e eu confesso que eu gostei bem mais, e eu acho que eu vou usar bem mais do que se eu usasse o lápis de cor preto, porque apesar dele ser uma cor escura, ele não fica tão opaco e tão marcado como o nanquim ficou. Mas eu tenho um pouquinho de trauma do nanquim, porque uma vez eu fiz um desenho maravilhoso, era um desenho monocromático, e eu sem querer estraguei o desenho. Só que esse ficou perfeito porque ele ficou bem opaco e não ficou com aquela textura que não é nem um preto, é mais aproximado de um cinza, né? Eu já acabei fazendo fundo porque, como eu fico metendo muito a cabeça na câmera, eu pensei em terminar o fundo, pintar os olhos. E eu precisei não estar presente no vídeo na hora de pintar os olhos, porque eu fico virando muito o caderno para mim conseguir fazer os detalhes, porque o pincel é muito fácil de desandar e ele estraga todo o desenho. Agora eu tava fazendo as partes finais já do fundo, né? Porque eu pintei de uma forma bem simples, tanto a mancha roxa, que eu não tinha um roxo claro, quanto as flores. E o resultado foi esse. Eu confesso que eu fiquei bastante feliz. Se assim como eu, você também gostou, não esquece de curtir e compartilhar.